Oi, meu nome é Ítalo, eu sou aluno de Engenharia Aeroespacial e hoje nós vamos apresentar sobre o sistema hidráulico do Robinson R66. Olá, meu nome é Lucas e eu também sou aluno da Engenharia Aeroespacial. Bom dia, eu sou Vinícius da Fonseca, estudante de Engenharia Aeroespacial. Na aviação, de forma geral, os sistemas hidráulicos são utilizados para transferir as ações do piloto para as superfícies de controle. Elas também são utilizadas nos sistemas de trem de pouso, flaps, slats, spoilers e compensadores. Diferente dos aviões, que têm seu sistema de controle presente nas asas e nos estabilizadores, os helicópteros são chamados de asas rotativas, pois o rotor principal é responsável pela geração de deslocamento e sustentação. Note a diferença. O avião necessita do movimento para gerar sustentação. Os helicópteros geram a movimentação das asas e conseguem controlar a força de sustentação. Tendo isso claro, a forma que o helicóptero utiliza para realizar suas movimentações é através da modificação da angulação das pás do rotor principal, seja aumentando ou diminuindo a incidência. O sistema hidráulico atua de forma sucinta e precisa nessa alteração de ângulo, permitindo com que a aeronave se movimente. Em helicópteros mais elaborados, o sistema hidráulico também fica responsável pela mobilidade do trem de pouso e sua frenagem, além de controlar também o rotor de cauda. O R66 foi anunciado em 2007 e produzido a partir de 2011 pela fabricante Robinson. Ele foi o primeiro helicóptero da empresa a utilizar uma turbina e foi muito inspirado pelo seu antecessor, o R44. Possui uma capacidade de 5 pessoas, sendo estes um tripulante e 4 passageiros. Ele possui as dimensões de 3,48 metros de altura e 11,66 metros de comprimento. Seu peso vazio é de 635 kg e o peso máximo de 1.225 kg. E consegue atingir velocidade de até 259 km por hora. O custo é de 869 mil dólares. Logo, ele é um helicóptero civil, pequeno, de peso leve e baixo custo. E seu sistema hidráulico, como já comentado, comparado a outros helicópteros mais pesados, é bem simples, servindo apenas para suavizar os controles e dar ao piloto maior precisão e maior conforto. Mas comparado aos de mesma categoria, alguns não possuem nem mesmo sistema hidráulico, como o MD-500. É importante comentar também que, de acordo com o artigo dos autores Visvanath e Nagarajan, os sistemas hidráulicos de asas rotativas mais complexos devem possuir 2 sistemas, geralmente com ambos atuando em conjunto por uma parcela da pressão do atuador, dando maior segurança caso ocorra uma falha em um deles. Porém, o R66 não necessita de toda essa redundância, pois o piloto consegue controlá-lo apenas com o sistema mecânico. E, logo que ocorre a falha, o piloto pode buscar um local para pouso e reparo sem qualquer risco. O Robinson R66 tem um peso máximo carregado de um pouco mais de 1 tonelada. Em helicópteros com peso máximo menor de 3 toneladas, os sistemas hidráulicos não são obrigatórios para comandar a superfície de voo. Mas em muitos desses helicópteros existe um sistema hidráulico para diminuir o cansaço dos pilotos durante a operação, assim como muitos carros têm direção hidráulica para facilitar a vida dos motoristas. Nesses helicópteros, os atuadores hidráulicos não precisam de redundância, já que caso eles falhem, o piloto ainda consegue comandar a aeronave utilizando controles mecânicos. Na maioria dos helicópteros, os sistemas hidráulicos são projetados para operar entre pressões de 3.000 a 4.000 psi, já que para uma dada força requerida nos atuadores, essa é a pressão que exige o menor peso dos equipamentos, o que é essencial na aviação. Mas o sistema hidráulico do R66 opera com pressões de 500 psi, que isso é adequado para helicópteros pequenos, onde os requerimentos de força não são tão altos. O sistema hidráulico do Robinson R66, como a gente consegue ver na imagem, é composto por 3 servoatuadores, que são responsáveis por comandar o rotor principal, uma bomba de engrenagens, um reservatório
um filtro e as linhas de fluido hidráulico. Bombas de engrenagem como essa só são apropriadas para sistemas de baixa pressão até 500 psi. Nos helicópteros de maior porte com sistemas de 3.000 psi, são utilizadas bombas de pistão axial com deslocamento variável. Como foi mostrado pelo Ítalo, o sistema do R66 ele é simples, só tem 3 atuadores hidráulicos. O projeto todo foi desenvolvido pela Robinson, inclusive seus componentes, o que facilita uma questão de confiabilidade, manutenção e propicia uma liberdade de design maior. Entretanto, no nosso caso, a gente se baseou nesse projeto e fez o nosso com as peças comerciais, que a gente consegue encontrar muito mais facilmente as informações de fabricante, de dimensão, de pressão, entre outros. Nós optamos pelos cilindros axiais de duplação da Parker. Precisamos de duplação porque precisamos da força nos dois sentidos. Ele vai estar posicionado na vertical, então a gente precisa da ação subindo, aumentando e consequentemente aumentando a angulação da pá, e descendo quando a gente diminui essa angulação, fazendo com que o helicóptero perca altitude. A análise da força requerida para a movimentação de comandos vem do projeto de rotor. Entretanto, esse é um segredo de projeto da Robinson, porque não se encontra valores do tipo em qualquer um dos manuais. Como alternativa, decidimos utilizar o peso máximo de decolagem, MTOL, para ser parâmetro de dimensionamento do cilindro e da haste. Em cumprimento com a norma americana, FAR Part 27, o sistema hidráulico tem que ter um fator de segurança mínimo de 1,5. Então, o diâmetro mínimo para um sistema de 3.000 psi pode ser encontrado através da fórmula que está apresentada no slide. Isso nos levou à escolha de um cilindro com diâmetro externo de 38,1 mm e um diâmetro de haste de 25,4 mm. Seu curso total é de 1,5 m. A sua vazão é de 40 litros por minuto, sua velocidade 35 metros por minuto. Cada cilindro pesa em média 4,9 kg. Como o sistema do R66 conta com 3 cilindros, a massa total é de 14,7 kg. As mangueiras realizam a interconexão entre os componentes de um sistema hidráulico. O dimensionamento da mangueira foi baseado no memorial de cálculo disponibilizado no manual da Parker. Selecionamos a Parker 772-20, com um diâmetro interno de 31,7 mm e um diâmetro externo de 47 mm. Além disso, ela cumpre com o requisito de 3.000 psi, que é a pressão nominal do sistema. Ela tem reforço de 4 espirais de aço e seu tubo interno contém alto teor de nitrílico. Agora eu vou falar um pouco sobre a escolha do reservatório e do filtro para o nosso sistema hidráulico. Para a seleção do reservatório, como os componentes do R66 são produzidos pela própria Robinson, a seleção foi feita com base na escolha da bomba e do atuador. O reservatório escolhido foi o Parker Bootstrap Hydraulic Reservoir 417-300-1003, por possuir acoplado a ele válvula de pressão, sensor de nível de fluido, e é um reservatório do estilo Bootstrap, que é comum em helicópteros e que diminui os riscos de cavitação por possuir pressão interna. Em aula foi apresentado a fórmula para o cálculo de volume de reservatório móvel, sendo igual a vazão mais o volume de gás dentro do reservatório, que é de 10% da própria vazão. Mas, para o cálculo do volume, seguiu-se as especificações do artigo, que é de 10% da vazão, o que ajuda em muito com o peso comparado com a fórmula antes mostrada. O fluido utilizado é compatível com esse modelo de reservatório, assim como a pressão nele é compatível com os outros elementos do sistema. O projeto hidráulico do R66 é bem simples e não possui refrigeração. Portanto, não foi selecionado nenhuma forma de refrigeração. Porém, helicópteros mais complexos necessitam de chicanas e até mesmo um uso de um sistema de refrigeração forçado.
O sistema não possui acumuladores, e em asas rotativas, o uso de bombas de boa resposta passou a não necessitar de acumuladores, que geralmente eram de gás, que podia inserir gás no sistema. Para o filtro, foi selecionado, levando em conta a pressão máxima que ele pode suportar, a vazão de trabalho, a compatibilidade com o fluido, e foi selecionado um filtro de 10 micrômetros, pois este é apresentado na planilha do projeto como um filtro de pressão, logo após a bomba. Então, ele precisa ser robusto e ter uma filtragem entre 0,1 e 20 micrômetros. O material filtrante é nitrílico. E, finalmente, para as conexões, como o manual do R66 não foi especificado a norma utilizada, não foi escolhido, então, definitivamente, se a conexão deve ser reusável ou permanente. O fluido usado no Robinson R66 é o padrão da indústria, atendendo à especificação 1000H5606. Esse fluido tem baixa variação de viscosidade na faixa operacional de -40 até 107 graus Celsius, boa compatibilidade com vedações e uma boa resistência ao fogo. A bomba utilizada é a PAVC-38 da Parker. Essa é uma bomba de pistão axial com deslocamento variável, como é o padrão da indústria de helicópteros. Possui uma vazão máxima de 106 litros por minuto a uma rotação máxima de 3.000 RPM. A rotação de operação da bomba é um fator muito importante na hora de projetar o sistema hidráulico de uma aeronave. Rotações muito baixas requerem uma bomba muito grande, aumentando seu peso, e causam flutuações de pressão na linha. Já bombas com uma rotação muito alta resolvem o problema de peso, assim como resolvem o problema de flutuação de pressão. Porém, elas apresentam um desgaste muito maior e precisam de manutenções muito mais frequentes. A evolução na tecnologia das bombas diminuiu tantas pulsações na pressão da linha que os helicópteros hoje em dia não usam mais acumuladores, o que elimina um possível ponto de falha e aumenta a confiabilidade do sistema. Mesmo seguindo com rigor todas as normas da FAR e MIL, o nosso projeto não pode ser utilizado num helicóptero de verdade, porque na aviação tudo que faz parte dela passou por um processo de certificação e mesmo que a durabilidade e confiabilidade dos componentes da Parker seja ótima, ela não foi submetida a um processo de certificação aeronáutica. É isso que traz a segurança a toda a aviação, o seu processo rígido, rigoroso e severo de certificação em seus componentes, sejam motores, sejam atuadores, ou seja, e consequentemente aeronaves. Utilizamos como referência para os critérios de seleção dos componentes hidráulicos a publicação Helicopter Hydraulic System, publicada em 2002 no Congresso do Conselho Internacional de Ciências Aeronáuticas. Utilizamos também os manuais de manutenção do Robinson R66, os catálogos da Parker para a seleção dos componentes apropriados para o nosso projeto e o livro Engineering Design Handbook Helicopter Engineering Part 2 do Exército dos Estados Unidos. Os links para essas referências vão estar na descrição do vídeo no YouTube. Obrigado. Obrigado. Obrigado.